Bom, então vamos dar continuidade à resolução da P1 de 2023, dessa vez com a questão dissertativa da prova. Ele te dá uma equação diferencial que vai descrever o comportamento desse I de t. Aí no item A, pede-se o fator de amortecimento alfa, a frequência própria ômega zero e a classificação desse comportamento livre do circuito. Bom, o primeiro passo é tomarmos a equação dada pelo enunciado e fazer o paralelo dela com a nossa equação diferencial para circuitos de segunda ordem, né? Então, quando você trabalha com circuitos de segunda ordem, eles podem ser modelados segundo essa equação diferencial em x, digamos assim. E aí acontece que esse 2α, que acompanha o x ponto, faz o papel desse 1 sobre R1C mais R2 sobre L. E, além disso, o ômega zero ao quadrado corresponde ao coeficiente que está associado à sua variável I de t nesse caso, né? Então você teria 1 mais R2 sobre R1, 1 sobre LC. Então, só de olhar para a equação, você já consegue extrair o valor de 2α e o valor de ômega zero ao quadrado. Agora, é claro, você vai precisar substituir os valores dos resistores, capacitâncias e indutâncias. Então, vemos que R1 é 1 ohm, R2 é 3 ohms, capacitância é de meio, da mesma forma que a indutância também é de meio. Então, só para facilitar e não termos que ficar voltando no enunciado, você pode fazer anotações ao longo da sua resolução. Então, com isso, vamos conseguir definir o valor de 2α. Ele vai ser 1 sobre meio, mais 3 sobre meio. Então, você vai ter 2 mais 6, isso é 8, e, portanto, alfa deve valer 4. E ômega zero ao quadrado, olhando para a nossa expressão do ômega zero ao quadrado, vamos ficar com 1 mais 3 sobre 1, vezes 1 sobre meio vezes meio. Então, você vai ficar com 4 vezes 4, que é 16, e, portanto, ômega zero é a raiz quadrada de 16, ou seja, 4. Então, como ômega zero é igual ao meu alfa, significa que temos aqui um amortecimento crítico. E finalizamos o item A, descobrimos o valor de ômega zero, o valor do alfa e a classificação do nosso circuito. E aqui é importante nós termos no formulário esses três possíveis cenários baseados no alfa e no ômega zero. Então, a depender de quem for maior que o outro, você vai ter diferentes classificações e respostas já bem definidas. Então, é importante você notar que no amortecimento crítico, alfa ao quadrado é igual ao ômega zero ao quadrado. Nesse caso, de fato, né, alfa ao quadrado é 16 e ômega zero ao quadrado também é 16. Então, calculamos todos os fatores. E aqui, só para você não perder pontuação, é importante colocarmos a unidade de medida. Para o alfa é segundo a menos 1 e para o ômega zero é radiano por segundo. Maravilha! Bom, e agora vamos seguir então com o item B desse mesmo problema, que ele te dá condições iniciais e pede para você determinar o valor de V0-. Aqui é interessante você dispor do circuito. Então, o que eu faria na prova é redesenhar o circuito para facilitar a minha vida na hora de resgatar a topologia desse sistema. Então, pela relação constitutiva do indutor, nós sabemos que V do indutor é L di dt desse indutor. Então, significa que eu consigo modelar o V de L aqui desse indutor segundo essa expressão. E, da mesma forma, eu consigo modelar a tensão que cai sobre esse resistor R2. Nós podemos chamá-la de V de R. Então, se eu aplicar a segunda lei de Kirchhoff, eu posso dizer que o V de T nada mais é que o V de L de T mais o V de R de T. Então, se eu descobrir as tensões no 0- do VL e do VR, eu acabo descobrindo do V de T, que é o que eu busco, né? Bom, então eu vou utilizar as informações que o enunciado me dá. Aqui eu consigo modelar o VR de 0- como sendo R2 vezes I de 0-. Ele dá que o I de 0- é 1 e o R2 é 13, então o V de 0- do resistor 2 acaba sendo justamente 3 volt. Bom, e para o indutor, eu tenho que o VL de 0- vai ser a indutância, meio, vezes esse di dt quando t é 0-, e ele dá como 1 ampere por segundo. Então, isso aqui te daria meio volt.
Bom, e portanto, né, o V de 0 menos, que é o que nós buscamos, vai ser meio mais 3, que é a mesma coisa que 7 sobre 2 volt. Então, essa seria a resposta esperada para o item B desse problema, que poderia ser interpretado como 3,5 volt. Bom, agora no item C, ele pede para você considerar as condições iniciais do item B. Então, o I de 0 menos é igual a 1 ampere e o DI dt para t igual a 0 menos também é 1 ampere por segundo. E, além disso, considerando o I de S de 0 menos sendo igual a 0. Ele pede para você determinar a expressão da resposta livre da corrente do indutor. E para isso, nós precisamos novamente daquela fórmula da equação que rege esse circuito. Bom, basicamente o que nós vamos fazer aqui é aplicar a transformada de Laplace. E antes de mais nada, é importante você fazer as correspondências numéricas aqui, né? Então você pode dizer que tem um D2i dt2. Esse termo aqui ele corresponde ao 2α, e vimos que o alfa é 4, portanto 2α é 8. Então você vai ter 8 di dt. E depois você ainda tem o ômega zero ao quadrado, que vimos que se trata do 16 vezes o I de t. E finalmente você vai ter 1 sobre 4, que é meio vezes meio, né? Vezes o IS de t. Certo, e para encontrarmos a resposta livre, você pode ignorar a fonte I de S. Lembrando do nosso formulário, nós sabemos que a resposta livre ela só contém os termos no numerador das condições iniciais. E se eu transformar esse IS de t, ele vai fazer parte, na verdade, da resposta forçada. Então, como o exercício pede a resposta livre, eu não preciso me preocupar com esse IS de t na hora de fazer a transformada, pelo menos não para a resposta livre. Então, vamos aplicar a transformada de Laplace aqui. Antes de mais nada, temos que lembrar que a derivada segunda de um f de t vai ter uma transformada do tipo s quadrado é f de s, menos f 0 menos multiplicado pelo s, menos f' de 0 menos. E também da transformada da derivada primeira de um f de t, que vai ser s f de s menos f de 0 menos. Então, vamos aplicar esses conceitos para encontrar a resposta livre. Então, vamos lá. Vamos ter um s ao quadrado i l de s menos S i l de 0 menos, menos S' menos i l' de 0 menos, mais 8S isão de S livre, menos 8 i l de 0 menos, mais 16 i l de S. Tudo isso vai ser igual a zero, justamente porque queremos a resposta livre e daí não precisamos nos preocupar com esse IS de t. Então agora eu só preciso isolar o IL de S. Vamos ter S quadrado mais 8S mais 16 igual a S IL de 0 menos mais IL' de 0 menos mais 8 IL de 0 menos. Aí podemos passar aquele polinômio da equação característica dividindo, né? E ficamos simplesmente com esse IL de S. Aí, como ele diz que essa corrente L diz respeito ao indutor, pelo próprio enunciado, corrente do indutor, e a corrente do indutor é o próprio I de t, então basta utilizarmos essas condições iniciais aqui, dadas lá no item anterior, para descobrirmos essa tal transformada da resposta livre. Então, o IL de 0 menos, na verdade, é 1, e esse IL' de 0 menos também vai ser 1. Então, você vai ter S mais 1 mais 8. E embaixo, você poderia simplesmente fazer um S mais 4 ao quadrado, né? Isso aqui, então, vai te dar S mais 9 dividido por S mais 4 ao quadrado. E essa seria, portanto, a resposta da transformada de Laplace da componente livre da corrente do indutor. Bom, e agora vamos seguir com o item D. Ele pede para calcular a antitransformada do IL de S obtida no item C para obter a expressão da resposta livre da corrente do indutor no tempo. Então, basicamente, ele pede para você antitransformar o que você acabou de encontrar. Então, o ILzinho de T vai ser a antitransformada do Izão de L do S. E para isso, você vai precisar fazer a decomposição em frações parciais do seu Izão de L. Então, só para resgatar do item anterior, ele é um S mais 9 sobre S mais 4 ao quadrado. Isso pode ser descrito como A sobre S mais 4, mais B sobre S mais 4
ao quadrado. Daí vamos utilizar o cover-up method para encontrar o b. Perceba que ele tem o maior expoente, então é nele mesmo que vamos aplicar o método. Daí você vai ter simplesmente s mais 9 com s indo para menos 4. E, portanto, o b já é facilmente determinado, ele vale 5. E o valor de a, nós podemos fazer um truque e substituir os valores de s por um número muito conveniente. No caso, vou fazer o s ser igual ao menos 3 e considerando já que o b vale 5. Né? Então, se eu substituir o s por menos 3, olha só que legal que vai acontecer. Vou ficar com 9 menos 3 do lado esquerdo e menos 3 mais 4 ao quadrado. Eu vou me livrar basicamente de todas as frações. Eu vou ficar só com o b dividido por 1 ao quadrado, que é 1, e aqui do lado esquerdo eu vou ficar com 6, e portanto o a vale 1. Então você descobriu os resíduos, a e b, e finalizou a decomposição em frações parciais. Eu pude ir direto para a decomposição em frações parciais por conta do grau do numerador ser menor que o grau do denominador. E sempre que você tem esse cenário, você tem então uma função estritamente própria, de modo que você pode já direto para a decomposição em frações parciais. Então você vai ter 1 sobre s mais 4 mais 5 sobre s mais 4 ao quadrado. Bom, agora que você tem a decomposição do izão de L, você poderia simplesmente fazer a antitransformada, que nesse caso é bem trivial. Ela vai ser o e menos 4t mais 5t e menos 4t. Tudo isso multiplicado pelo h de t, né? Não precisava, porque o próprio exercício já define que o t é maior ou igual a zero, mas a redundância nesse caso não vai te gerar nenhum prejuízo na nota. Agora, por que a antitransformada deu isso, né? Bom, então vamos fazer uma cópia aqui só para fazer uma revisão rápida. As transformadas que você deveria ter em mente para resolver esse problema são as seguintes. A transformada do e elevado a menos a de t, isso aqui vai te dar 1 sobre s mais a. E, além disso, a transformada do t, que é simplesmente 1 sobre s ao quadrado. Aí, quando você combina essas duas funções, fazendo e a menos a de t vezes t, você, na verdade, vai estar fazendo um deslocamento em s dessa maneira. Então, configura exatamente, né, o caso ali do 5 sobre s mais 4 ao quadrado. Você tem o deslocamento em s de 4 unidades para a esquerda, então, por isso, o e a menos 4t. E o quadrado do expoente indica que eu preciso de um t multiplicando esse e a menos 4t. Aí mantenho a constante 5 e o e a menos 4t é bem trivial, né? Bem imediato. Então, a resposta, portanto, do seu IL de t é essa aqui. E claro, você ainda poderia extrair esse e a menos 4t para fora, mas isso aí é uma mera questão de simplificação. É importante colocar a unidade de medida sempre que possível. Estamos avaliando em ampere no segundo, né? E com isso chegamos ao item E da dissertativa, que é o item mais complicado, né? Então, para outros valores de componentes, então quer dizer, eu não sei se os valores dos componentes R1, R2, L, C são iguais àqueles que o enunciado descreveu no início, e considera um IS de t agora bem definido e obtém a expressão da resposta forçada desse IF de t. Aí ele fala que o 1 sobre LC é 10 e ele pede para você determinar as raízes da equação característica e a constante I em amperes. Bom, novamente você vai fazer uso da fórmula que o exercício te dá. Lembrando que aqui nesse caso nós não sabemos mais os valores de R2 e R1 a princípio, mas nós conseguimos simplificar esse 1 sobre LC para 10, né? Então, a princípio você teria a equação diferencial tranquila, e aí você pode multiplicar 1 sobre LC por 10, o I de t, e 10 IS de t. Bom, agora, quando você aplica a transformada de Laplace, você vai ter toda aquela história se repetindo do polinômio da equação característica, só que agora ele está dando enfoque na resposta forçada. E ele está dizendo já para você qual que é a resposta forçada no tempo. Então, o que nós podemos fazer aqui é obter a transformada dela. Então, vamos transformar esse IFinho de t. Então, a transformada do h de t, estamos cansados de saber que é 1 sobre s, e aí multiplica pelo 10 por conta da constante. E bom, aqui você pode fazer uma simplificação, né? Vamos manter o 10 raiz de 2 e a menos 2t e fazer a modificação no cosseno, porque esse cosseno de 2t mais 135 ele pode ser expresso como cosseno de 2t vezes o cosseno de 135, que é menos 1 sobre raiz de 2, menos o seno de 2t vezes o seno de 135, que é 1 sobre raiz de 2 também. Isso foi bom porque eu vou conseguir cancelar o raiz de 2, né? Então 10 sobre s mais 10 e a menos 2t
2t, e ficamos com cosseno de 2t menos mais seno de 2t. E aqui eu posso dizer que é mais porque eu extraio o sinal de menos e fica 10 sobre s menos 10 e a menos 2t. Certo, e agora fica muito mais fácil para eu transformar isso. E aqui, na verdade, faltou um símbolo, né? Para dizer que vamos transformar isso. Então, na verdade, vamos transformar a expressão em tempo para conseguir a expressão em s. Bom, sabemos que cosseno de 2t tem transformada igual a s sobre s ao quadrado mais 4 nesse caso, e a transformada do seno de 2t vai ser 2 sobre s2 mais 4. Lembrando que vocês devem ter essas transformadas trigonométricas também lá na tabela do seu formulário, muito importante. Certo, só que aí você aplica um deslocamento no tempo com e a menos 2t. Então você vai fazer e a menos 2t do cosseno de 2t. Então você vai ficar com s mais 2, s mais 2 ao quadrado, mais 4. E analogamente para o seno de 2t, você vai ter 2 sobre s mais 2 ao quadrado, mais 4. Então basicamente, quando você faz essa multiplicação, né, nós estamos utilizando aquela propriedade do e a menos a de t vezes um f de t. Eu desloco isso aqui em s para fs mais a. Então, onde tinha o s, você vai substituir por s mais a, que foi exatamente o que eu fiz, só que com a sendo igual ao 2. Então, para transformar essa segunda parte, vamos ficar com 10 sobre s, menos 10. A transformada do e a menos 2 cosseno de 2t vai te dar s mais 2. E a transformada do seno de 2t com o e a menos 2t vai te dar simplesmente 2 no numerador. E aí você vai ter s mais 2 ao quadrado mais 4. E aqui você poderia colocar o 10 em evidência. Aí ficamos com sobre s menos s mais 4. E esse s ao quadrado mais 4s mais 8. E vamos ter então 10 s ao quadrado mais 4s mais 8, que multiplica s ao quadrado mais 4s mais 8, menos s ao quadrado menos 4s. Então, fazendo essa simplificação, vamos obter 10 sobre s2 mais 4s mais 8, vezes 8. Então, você ficou com 80 sobre aquele polinômio ali em s. Perfeito. Então, esse aqui é o seu IF de s. E para fazermos a correlação com a equação que o enunciado nos dá logo de início, considerando a resposta forçada, você vai ignorar as condições iniciais, né? Porque na resposta forçada, se você se lembrar, ela desconsidera, né, tudo que diz respeito às condições iniciais. Então, quando eu for aplicar a Laplace sobre a equação que o problema nos dá, eu não preciso ficar me preocupando com aqueles termos i de 0 menos e linha de 0 menos. Eu posso simplesmente fazer o s quadrado mais esse termo que acompanha o d e dt, mais 10 que acompanha 1 mais R2 sobre R1. Tudo isso vai estar multiplicado pelo IF de S, sendo igual ao 10 isão do S. Só que o enunciado te dá essa informação quando ele fala do IS no tempo. E a gente sabe que a transformada de Laplace nesse caso vai ser 10 I sobre S, né? Certo, agora, basicamente, a gente vai dizer que o IF de S vai ser um 10 I sobre S, dividido por esse polinômio de segundo grau em S também. Então, como nós estamos tratando com o mesmo IF de S, nós podemos igualar esse resultado algébrico com o resultado numérico que a gente obteve anteriormente. Então, perceba que esse sobre S aqui em cima no numerador, ele pode passar para baixo, multiplicando todos os elementos, e temos a mesma configuração, quer dizer, o i, nesse caso, ele vai ser 8, né? Porque se o i for 8, 8 vezes 10 vai dar esse 80, então vamos fazer uma correspondência polinomial mesmo. Podemos dizer que esse i é 8 ampere, e ainda vamos dizer que 1 sobre R1C mais R2L é igual ao 4S, novamente fazendo a correspondência polinomial. Nesse caso, vamos ficar com L mais R1, R2C sobre R1, LC. Aqui, na verdade, não devia ter o S, era só o coeficiente mesmo. E uma outra informação que vamos ter é que 10, 1 mais R2, R1 é igual a 8, fazendo a correspondência entre esse e esse termo. Bom, e nesse caso, o exercício não pede que você determine R1 e R2, ele só pede que você determine as raízes da equação característica e a constante isão.
A constante Isão acabamos de determiná-la, ela vale 8 ampere, e as raízes da sua equação característica, elas vão ser dadas por esse polinômio, S2 mais 4S mais 8. Por que a raiz associada ao S não deve ser levada em consideração? Quando você fala das raízes do polinômio característico, você dá enfoque na resposta livre. E o 1 sobre S, ele vem da sua função I de S, que o enunciado fala que é o IS de t sendo igual ao Isão H de t. Então você desconsidera o polo que essa função gerou e considera apenas o S2 mais 4S mais 8 como seu polinômio característico. Então, como ele pede as raízes da equação característica, a equação característica nesse caso vai ser justamente essa. Isso vai te dar então raízes como menos 2 mais ou menos, raiz quadrada de 4 menos 8. Isso aqui então vai te dar menos 2 mais ou menos J2. Então as raízes são menos 2 menos J2 e a outra raiz seria menos 2 mais J2. E bom, com isso você chegou ao fim. Perceba que nesse caso o exercício te dá a IFzinho de t. Você faz a transformada dela para fazer uma comparação polinomial. Melhor, uma correspondência polinomial. Só que daí você precisa resgatar novamente a equação que rege o circuito, aquela equação diferencial, ignorando as condições iniciais, porque você vai estar trabalhando nesse item E com a resposta forçada. Então você pode ignorar as condições iniciais, é como se elas fossem nulas para a resposta forçada, e você vai obter então, de forma algébrica, a partir da equação que o enunciado te dá, uma expressão que vai estar em função dos parâmetros R1, L, C, R2 e o I. E aí você faz uma correspondência polinomial para de fato mostrar, né, que o I tem que valer 8 ampere. E as raízes da equação característica, elas devem levar em consideração apenas os polos que não foram introduzidos por fontes externas, que nesse caso seria o IS de t, que o enunciado dá ali, né, como Isão H de t. Então, o polo gerado por essa fonte deve ser desconsiderado, porque é justamente aí que definimos as raízes da equação característica, quando estamos lidando apenas com a parte livre da resposta. É isso, espero que tenha ajudado e boa sorte na prova.